Olá, tudo bem por aí? Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente recebeu um material bem legal aqui, um guia de estudos para certificação AWS Cloud Practitioner. Opa, beleza. É isso aí. Um guia cheio de perguntas e respostas simuladas, né? Cobre bastante coisa da prova. Exatamente. E a ideia hoje é dar uma olhada juntos em alguns desses pontos, sabe? Tentar descomplicar uns conceitos que às vezes dão um nó na cabeça, sem aquele tecniquez todo. Perfeito. Porque, pô, é muita sigla, muito serviço, normal ficar meio perdido no começo, né? Total. Quem nunca se perguntou, tipo, para que serve tanto serviço diferente? Ou se essa certificação Cloud Practitioner vale mesmo a pena para começar? Bora tentar clarear isso? Bora lá? Então, para começar, tem uma parada que sempre pega. O tal do modelo de responsabilidade compartilhada. Como é que funciona isso? Quem é responsável pelo quê, afinal? Ah, essa é clássica. Boa para a gente começar. Pensa assim, de forma simples. A AWS cuida da segurança da nuvem. Da nuvem. Como assim? Tipo, a infraestrutura física mesmo. O prédio, o data center, sabe? O hardware, os servidores, a rede deles, a energia, até a camada de virtualização que eles usam. A segurança física, quem entra, quem sai, isso tudo é com a AWS. Ah, entendi. A base de tudo, né? Onde as coisas rodam. Exato, a fundação. Aí o cliente, que somos nós usando os serviços, é responsável pela segurança na nuvem. Na nuvem. O que seria isso na prática? Aí entra bastante coisa. Os seus dados, por exemplo. Você que decide como vai proteger. Configurar quem pode acessar o quê, usando o IAM, que é o serviço de identidade. Certo. O IAM. Identity and Access Management. Isso. Decidir se vai criptografar os dados, como vai configurar o firewall da sua máquina virtual, os security groups. E olha que interessante, atualizar o sistema operacional da sua máquina virtual, tipo uma instância EC2. Opa, peraí. Quer dizer que se eu subir um Windows lá no EC2, eu que tenho que instalar os updates da Microsoft? Exatamente. Para serviços como o EC2, onde você tem mais controle, que a gente chama de IaaS, Infraestrutura como Serviço, a responsabilidade de atualizar o sistema operacional convidado, aplicar patches, é sua, Nossa, importante saber disso. total. Gerenciar seus usuários, aplicar o princípio do menor privilégio, usar MFA, autenticação de múltiplos fatores. Tudo isso é responsabilidade do cliente. Entendi. Faz sentido essa divisão. Mas e para serviços mais gerenciados? Tipo um banco de dados como o RDS ou o DynamoDB. Aí a Amazon faz mais, né? Faz mais. Sim. No RDS, por exemplo, a AWS cuida dos patches do sistema operacional do servidor onde o banco roda. Mas atenção, mesmo nesses serviços que são tipo PaaS, plataforma como serviço, o cliente ainda tem responsabilidades importantes. Como que, por exemplo? Controlar quem acessa os dados dentro do banco, configurar segurança da rede onde ele está, decidir sobre criptografia de backup. Continua sendo do cliente. É sempre uma parceria, por isso o nome compartilhada. Pô, agora ficou bem mais claro. Essa divisão é chave mesmo. E falando em nuvem, por que tanta gente está indo para lá? O guia fala de eliminar gasto com data center, o que é meio óbvio, né? Mas bate muito na tecla de pagar só pelo que usa. Esse é um dos grandes atrativos, cara. O modelo econômico. Você troca o que a gente chama de CAPEX, que é o gasto de capital. Aquele investimento inicial pesado em comprar servidor, montar sala. Sei, aquela grana alta logo de cara. Isso. Você troca isso por OPEX, despesa operacional. Na nuvem, geralmente você paga conforme usa os recursos. Por hora, por segundo, por gigabyte. É o famoso pay as you go. Pague pelo uso. Exato. Isso dá uma flexibilidade financeira enorme. Você não precisa adivinhar quanto vai precisar e comprar tudo antes. Pode começar pequeno e ir crescendo. Maneiro. E isso conecta com outras vantagens que o guia cita, tipo agilidade, elasticidade. Totalmente. A AWS tem data centers no mundo todo. Você consegue colocar sua aplicação perto dos seus usuários rapidinho, em minutos. Precisa de mais máquina para aguentar um pico de acesso? Consigo na hora. Na hora. E o mais legal, o pico passou, você desliga essas máquinas extras e para de pagar por elas.
Essa capacidade de aumentar e diminuir recursos, muitas vezes de forma automática, é a tal da elasticidade. Evita desperdício e garante que sua aplicação aguenta o tranco. Agilidade e elasticidade. Realmente muda a forma de pensar em infraestrutura. E já que a gente falou de escalar, de usar máquina virtual, vamos para o EC2? O guia fala muito dos modelos de preço. Instância reservada, spot, savings plan, sob demanda. Fiquei meio confusa. São várias opções mesmo. Mas escolher a certa faz uma diferença enorme no bolso. Vamos lá. Se você tem uma aplicação que roda direto, 24/7, e sabe que vai precisar dela por um bom tempo, tipo 1 ou 3 anos... Uma carga constante e longa, né? Isso. Aí, para economizar de verdade, as melhores opções são as instâncias reservadas, as Rs, ou os savings plans. Os dois dão descontos bem grandes comparado com o preço normal sob demanda, só que você se compromete a usar por esse período. Entendi. E tem diferença entre R e Savings Plan? Tem sim. As Rs são mais antigas e um pouco menos flexíveis. Você reserva um tipo específico de instância numa região específica. Já os Savings Plans são mais novos, mais flexíveis. Ah, é? Como assim? Tem o Compute Savings Plan, que aplica o desconto a qualquer uso de EC2, Fargate ou Lambda. Não importa a família da instância, o sistema operacional, a região, você se compromete com um valor em dólar por hora de uso. E tem o EC2 Instant Savings Plan, que dá um maior desconto, mas aí você se compromete com uma família de instância específica numa região. Para essa carga constante de 3 anos, hoje em dia, um Savings Plan costuma ser mais jogo pela flexibilidade. Lote que roda só algumas horas e pode até ser interrompido se precisar, ou para testes. Para esse cenário, a estrela é a instância Spot. É tipo um leilão da capacidade ociosa da AWS. Você consegue usar essas máquinas com descontos absurdos, que podem chegar a 90%. 90%? Caramba! Pois é, o detalhe é que a AWS pode pegar essa máquina de volta se precisar da capacidade, mas ela te avisa um pouquinho antes, geralmente uns 2 minutos. Por isso é perfeito para tarefas que não tem problema se parar e recomeçar depois, sabe? Processamento em lote, renderização, testes. Para essa tua tarefa que pode parar, a Spot é, de longe, o mais barato. Pô, 90% é muita economia. Mas e se eu não souber direito quanto tempo vou usar? Ou for algo bem esporádico, sem padrão? Aí você vai no básico, no mais flexível, o modelo sob demanda, o on-demand. Paga só pelo tempo que usar, geralmente por segundo, sem compromisso nenhum. É ótimo para começar, para carga imprevisível, é o preço cheio, digamos assim, mas te dá total liberdade. Entendi. E tem mais algum? O guia mencionou um tal de Dedicated Hosts. Ah, sim. Dedicated Hosts são mais específicos. É quando você precisa de um servidor físico inteiro só para você, geralmente por causa de regras chatas de licenciamento de software de terceiros que exigem isso. Não é o mais comum. Ok, acho que clareou bem essa parte dos preços do EC2. Agora, mudando para armazenamento. Para guardar arquivos, a gente pensa logo no S3, né? O Simple Storage Service, armazenamento de objetos. Exato. S3 é o cara para guardar objetos. Arquivos, imagens, backups, mas ele também tem várias classes de armazenamento, com preços diferentes. Se eu precisar guardar, sei lá, backup antigo, coisa que quase nunca vou acessar, mas tenho que guardar por anos, qual a mais barata? Para esse arquivamento de longo prazo, acesso raríssimo, as opções mais em conta são o S3 Glacier Flexible Retrieval e o S3 Glacier Deep Archive. Deep Archive, esse é o mais barato de todos. É o mais barato para guardar o gigabyte. Só que para pegar o dado de volta pode levar bastante tempo, tipo 12 horas ou mais. O Flexible Retrieval é um pouco mais caro para guardar, mas te dá opções de recuperação mais rápidas, de minutos a horas. Ainda assim, muito barato para arquivar. Entendi. Deep Archive é para quando o custo é prioridade total e a velocidade para recuperar não importa muito. E se o acesso for raro, mas quando eu precisar tem que ser rápido. Ou se o acesso for totalmente doido, uma hora acesso muito, outra hora nada. Ok, cenários diferentes.
Se o acesso é raro, mas precisa ser rápido, milissegundos igual ao S3 Standard. Aí tem o S3 Standard-IA, de Infrequent Access. Custa menos para guardar que o Standard, mas tem uma taxinha para cada vez que você acessa o dado. Ah, tem que pagar para acessar. Isso. E tem o S3 One Zone IA, que é ainda mais barato para guardar, só que ele armazena os dados numa única zona de disponibilidade. Fica menos protegido contra um desastre que afete aquela zona específica. Menos redundante, né? Exato. Agora, para esse padrão de acesso maluco, imprevisível, a melhor pedida é o S3 Intelligent Tiering. Intelligent Tiering, o que ele faz? Ele é inteligente mesmo. Ele fica monitorando como você acessa cada objeto. Se você acessa muito, ele deixa numa camada rápida. Se parar de acessar, ele move automaticamente para uma camada mais barata, de acesso infrequente. E pode até mover para camadas de arquivamento se você configurar. Tudo isso sem você precisar fazer nada, sem impacto na performance e sem cobrar taxa para mover entre as camadas automáticas. Pô, que maneiro! Ele otimiza o custo sozinho. Isso é muito útil. E para evitar aquela dor de cabeça de apagar um arquivo sem querer, aquele delete acidental. Ah, fundamental. Para isso, você habilita o versionamento no seu bucket S3. Com o versionamento ligado, o S3 guarda todas as versões de um objeto. Se você sobrescrever, ele guarda a antiga. Se deletar, ele marca como deletado, mas não some de vez. Aí, se fizer besteira, é só restaurar a versão anterior. É uma mão na roda para segurança. Nossa, muito bom saber disso. O guia também fala de acelerar a transferência de arquivos grandes para o S3, principalmente se eu estiver longe da região da AWS. E usar S3 para guardar logs. É comum. Sim, para acelerar uploads e downloads, especialmente em longas distâncias, tem o S3 Transfer Acceleration. Ele usa a rede global da AWS para achar o caminho mais rápido entre você e o bucket. E sim, S3 é super usado e muito barato para guardar logs de tudo quanto é tipo. Log de servidor web, log de aplicação, log de auditoria do CloudTrail. É o lugar ideal para isso. Legal! E fora o S3 para objetos, se eu precisar de um disco para minha instância EC2, tipo um HD ou SSD plugado nela, ou um servidor de arquivos Windows compartilhado na rede. Beleza. Para disco de bloco, persistente, que você atacha na instância EC2, o serviço é o Amazon EBS, Elastic Block Store. Tem vários tipos. SSD rápido, SSD normal, HD, você escolhe. Agora, se precisa de um sistema de arquivos compartilhado, acessado pelo protocolo do Windows, SMB, e totalmente gerenciado pela AWS, aí o Amazon FSx for Windows File Server. FSx for Windows. E para Linux, tem algo parecido? Tem sim. Para compartilhar arquivos entre instâncias Linux usando o protocolo NFS, tem o Amazon EFS, Elastic File System. Ele escala automaticamente, é bem flexível. E se eu tenho meu storage aqui no escritório e quero conectar na nuvem? Para fazer backup, por exemplo. Para essa ponte entre o seu ambiente e a nuvem, a ferramenta é o AWS Storage Gateway. Ele tem uns modos diferentes. O File Gateway faz parecer que arquivos no S3 são uma pasta na sua rede local, NFS ou SMB. O Volume Gateway te dá volumes de disco e SCI na sua rede, mas os dados ficam no EBS ou S3. E o Tape Gateway simula uma biblioteca de fitas virtual na nuvem, ótimo para substituir backup em fita física. Uau! Quantas opções de storage? Realmente tem para tudo quanto é gosto. Vamos virar a chave um pouco para segurança, que é sempre um ponto crítico. Pelo que eu vi no guia, tudo começa com IAM, né? Gerenciar quem acessa o quê. Exatamente. Segurança na AWS começa e muito pelo IAM, Identity and Access Management. É ele que controla o acesso aos recursos. E a regra número 1, a mais importante de todas, não use o usuário root da sua conta no dia a dia. Sério? Por quê? Porque o root tem poder total e irrestrito sobre tudo na conta. É muito perigoso usar para tarefas comuns. Ele deve ser guardado a 7 chaves, protegido com MFA forte e usado só para tarefas muito específicas de gerenciamento da conta que só ele pode fazer. Anotado. Root é para emergência. Então, como dar acesso para as pessoas, para as aplicações,
O certo é criar usuários IAM individuais para cada pessoa. Organizar esses usuários em grupos IAM por função, tipo grupo de devs, grupo de finanças, e aí, em vez de dar permissão direto para o usuário, você aplica as políticas de permissão nos grupos. Ah, aplicar no grupo, não no usuário individual. Isso facilita gerenciar. E o mais importante, seguir sempre o princípio do menor privilégio. Só dê as permissões mínimas que a pessoa ou o grupo precisa para fazer o trabalho dela. Nada de dar acesso de administrador para todo mundo só para garantir que funciona. E, claro, ativar MFA, autenticação multifator para todo mundo, especialmente para o root e usuários com mais poder. Menor privilégio e MFA. Entendido. E quando um serviço da AWS precisa acessar outro? Tipo, uma instância EC2 ler um arquivo no S3. Não vou colocar minha chave de acesso no código, né? Isso parece perigoso. De jeito nenhum. Péssima ideia. Para isso, existem as IAM Roles. Pensa numa role como um chapéu com permissões que um serviço pode vestir temporariamente. Você cria uma role, dá as permissões que ela precisa, ler do bucket X, por exemplo, e associa essa role à sua instância EC2. Ah, então a instância assume essa role? Exato. Aí ela recebe credenciais temporárias e seguras para chamar outros serviços, sem precisar guardar nenhuma chave secreta de longo prazo lá dentro. Muito mais seguro. E falando em chaves de acesso, para usuários que precisam de acesso programático, é super importante rotacionar essas chaves de tempos em tempos. Entendi o lance das roles. Bem mais seguro mesmo. Mas com tanto usuário, grupo, permissão, como eu audito isso tudo? Tipo, quero checar se meu time está mesmo usando MFA, ou se alguém deixou um recurso compartilhado com o mundo sem querer. Ótimas perguntas. Para ver o status das credenciais de todo mundo, MFA ativo, o último login, quando a chave de acesso foi rotacionada, você gera o relatório de credencial do IAM. É um CSV com tudo detalhado. Agora, para achar recursos compartilhados com contas fora da sua organização, tipo um bucket S3 público, a ferramenta é o IAM Access Analyzer. Ele fica de olho e te avisa se achar algum compartilhamento externo. Nossa, que prático. Ferramentas bem úteis para não perder o controle. E além do acesso, como a gente protege a rede e as aplicações de ataques, firewall, essas coisas. Boa. Na rede, a gente tem algumas camadas. Lá na instância EC2 ou num banco RDS, temos os Security Groups. Funcionam como um firewall para aquele recurso específico, controlando o que entra e o que sai. Ele é stateful, ou seja, lembra das conexões. Ok, Security Group na instância. E na rede maior, na subrede? Aí temos as Network ACLs, as NACLs. Elas funcionam como um firewall para a subrede inteira. São stateless, ou seja, analisam cada pacote individualmente, sem guardar estado. É uma camada a mais de segurança. Geralmente você mexe mais nos security groups no dia a dia. Certo. E para proteger minha aplicação web? De ataques tipo SQL injection, essas coisas que a gente ouve falar, ou ataques DDoS para derrubar o site? Proteger a aplicação web desses ataques comuns na camada 7 HTTP, como SQL Injection, XSS. Aí usamos o AWS WAF, Web Application Firewall. Você cria regras para filtrar o tráfego ruim. E para defesa contra ataques DDoS, aqueles ataques de negação de serviço distribuído, tem o AWS Shield. O Shield Standard já vem habilitado de graça para todo mundo e protege contra os ataques mais comuns. O Shield Advanced pago e oferece proteção bem mais parruda e suporte especializado. WAF para aplicação, Shield para DDoS, Security Group e NACL para rede. Faz sentido. E para detectar ameaças que talvez passem por isso? Ou achar vulnerabilidades no meu próprio sistema? Para detectar ameaças de forma inteligente, tem o Amazon Guardidori. Ele usa machine learning para analisar logs da sua conta, logs de API, de rede, DNS, e identificar atividades suspeitas, tipo alguém tentando acessar de um lugar estranho ou uma instância se comunicando com um servidor malicioso. Ele te alerta, então. Exato. Para procurar vulnerabilidades conhecidas nas suas instâncias EC2, tipo software desatualizado ou configuração insegura, tem o Amazon Inspector.
E para achar dados sensíveis, como CPF e cartão de crédito, guardados lá no S3, o serviço é o Amazon Massi. Nossa, um verdadeiro arsenal de detecção. E tem como ver tudo isso num lugar só? Para não ficar pulando de console em console? Tem sim. Para isso existe o AWS Security Hub. Ele centraliza os alertas e descobertas do GuardDuty, Inspector, Massi e até de ferramentas de parceiros, te dando uma visão única da sua segurança e ajudando a priorizar o que fazer. Ah, um painel centralizado. Ótimo. E para guardar as senhas e chaves de API de forma segura? Aí temos o AWS Secrets Manager, que guarda, rotaciona e controla o acesso a segredos, ou o AWS Systems Manager Parameter Store, que também guarda segredos e parâmetros de configuração de forma segura. E para registrar tudo o que acontece na conta, cada chamada de API, quem fez, quando, onde, o AWS CloudTrail é essencial. Ele grava tudo para auditoria e segurança. Ufa! Segurança é mesmo um mundo à parte, né? Mas muito importante. Mudando um pouco o foco, mas ainda em boas práticas. O guia fala muito de automação, de tratar a infraestrutura como código. Fala de CloudFormation, CDK. O que é isso? A infraestrutura como código, ou IAC, é uma ideia muito poderosa. E em vez de clicar em consoles para criar sua IC, servidores, redes, etc., você descreve tudo num arquivo de código. Um arquivo de texto, isso. O AWS CloudFormation usa arquivos de template em JSON ou YAML. Você escreve lá, quero 2 instâncias EC2 desse tipo, um load balancer na frente, um banco de dados assim, e o CloudFormation cria tudo para você, de forma organizada numa stack. O AWS CDK, Cloud Development Kit, é mais novo. Ele te deixa usar linguagens de programação que você já conhece, tipo Python, TypeScript, para definir a infra. Aí o CDK gera o template CloudFormation por baixo. E qual a vantagem disso? Muitas. Você versiona sua infra como código, pode repetir a criação de ambientes iguais facilmente, automatiza tudo, reduz erro humano. É o jeito moderno de gerenciar a infraestrutura. Maneiro. E para empresas maiores, com várias contas AWS, uma para cada time, como gerencia isso e a fatura? E como controla os custos para não ter surpresa no fim do mês? Boa. Para gerenciar múltiplas contas, a ferramenta é o AWS Organizations. Com ele, você agrupa contas, aplica políticas de controle para limitar o que cada conta pode fazer, as SCPs, e o mais legal, consolida a fatura numa conta só. Facilita muito e ainda pode dar desconto pro volume. Ah, unifica a cobrança. E para controlar o gasto mesmo? Aí tem um kit de ferramentas. O AWS Budgets te deixa criar orçamentos e alertas. Tipo, me avise se o gasto da conta X passar de $100. O AWS Cost Explorer é para analisar os custos. Tem gráficos, você vê onde está gastando mais, pode prever gastos futuros, e as Cost Allocation Tags são cruciais. Tags, tipo etiquetas. Exato. Você coloca etiquetas nos seus recursos, tipo Projeto Alpha, Centro Custo, Marketing. Aí você ativa essas tags no painel de custos e consegue filtrar e agrupar seus gastos por projeto, por departamento. Fica muito mais fácil entender para onde o dinheiro está indo. Nossa, isso ajuda muito a organizar. E o Trusted Advisor? Ele entra aqui? Entra sim. O AWS Trusted Advisor é tipo um consultor automático. Ele olha a sua conta e te dá dicas em várias áreas: otimização de custo, performance, segurança, tolerância a falhas. Na parte de custo, ele aponta recurso parado que está gastando à toa, tipo uma instância com uso baixo ou um disco EBS sem uso, e sugere comprar savings plan se você tiver um uso constante. É bem útil. Parece mesmo. Ok, gestão de contas e custos coberto. Para a gente ir finalizando, sobre migração. Se eu tiver muitos dados para levar para a AWS, terabytes, e a minha internet não ajuda. Para transferir muito dados sem depender da internet lenta, tem a família AWS Snow. São aparelhos físicos que a AWS te manda. Tem o Snowcone, pequenininho para terabytes, o Snowball Edge, maior para dezenas ou centenas de terabytes, com opções até para processamento local,
E para a escala de petabytes, tem o Snowmobile. Que é o quê? É um caminhão. Literalmente um container num caminhão cheio de disco. Eles estacionam lá no seu data center, você copia os dados, eles levam de volta e carregam na AWS. Um caminhão de dados? Que loucura! E para migrar banco de dados? Tipo, tirar um Oracle daqui da empresa e levar para a AWS? Para banco de dados, o serviço principal é o AWS Database Migration Service, o DMS. Ele ajuda a migrar com o mínimo de tempo fora do ar possível. Funciona para migrar banco igual, Oracle para Oracle no RDS, ou diferente, SQL Server para Postgres no RDS. E se for diferente? Tipo, SQL Server para Postgre. O DMS converte tudo? O DMS move os dados. Para ajudar a converter o esquema do banco, tabelas, views e o código dentro dele, procedures, functions, tem uma ferramenta junto, a AWS Schema Conversion Tool, a SCT. Ela automatiza parte dessa conversão, que pode ser bem complexa. Entendi. DMS e SCT para bancos. Beleza. E para fechar mesmo, o guia fala de serverless. O que é essa onda? Rodar código sem servidor. É quase isso. Serverless não é que não tenha servidor. É que você não precisa gerenciar o servidor. A AWS cuida disso. Provisionar, escalar, atualizar. Você só foca no seu código. O serviço mais famoso é o AWS Lambda. Lambda, o que ele faz? Ele roda seu código, funções, em resposta a eventos. Chegou um arquivo no S3, roda a função Lambda. Alguém chamou uma API, roda a função Lambda. Chegou mensagem na fila, roda a função Lambda. Você não se preocupa com o servidor, só paga pelo tempo que o código executa. Em milissegundos. Nossa, parece bem eficiente. E para containers, tem algo serverless? Tem. O AWS Fargate. Ele é uma opção para rodar containers Docker com os serviços ECS ou EKS, o Kubernetes da AWS, sem precisar gerenciar as instâncias EC2 por baixo. Você só define seu container, CPU, memória e o Fargate roda para você. Serverless tira um peso enorme de gerenciamento. Realmente. E para quem quer subir uma aplicação web mais tradicional, tipo um site em Java, Python, mas sem ter que configurar tudo na mão, load balancer, autoscaling, aí tem o AWS Elastic Beanstalk. É uma plataforma como serviço, PaaS. Você só manda seu código e o Beanstalk cria e gerencia toda a infra por baixo. EC2, load balancer, scaling, deploy, é bem rápido para colocar algo no ar. E para coisas ainda mais simples, tipo um WordPress ou um servidorzinho de teste com preço fixo, tem o AWS Lightsail. Lightsail, mais simples ainda. Ele oferece pacotes prontos, máquina, disco, rede, DNS, tudo num preço mensal previsível. Bem fácil de começar. Legal. E para terminar, o guia cita SQS e SNS. Filas e notificações, né? Isso, super importantes para desacoplar aplicações. O Amazon SQS, Simple Queue Service, é para filas de mensagens. Uma parte da aplicação envia mensagem para a fila, outra parte consome quando pode. Ajuda a deixar o sistema mais resiliente. O Amazon SNS, Simple Notification Service, é para publicar mensagens para vários assinantes ao mesmo tempo. Tipo, aconteceu algo, manda um e-mail, um SMS e chama uma função Lambda tudo de uma vez. É o modelo PubSub. Caramba, que viagem! A gente passou por muita coisa, hein? Desde o básico da responsabilidade compartilhada, benefícios da nuvem, segurança a fundo, custos, os serviços principais como EC2 e S3, até migração, serverless com Lambda e Fargate, PaaS com Beanstalk, SQS, SNS. Ufa! Deu para ter uma ideia bem completa do que o guia e a prova do Cloud Practitioner cobrem. Com certeza, o Cloud Practitioner é muito focado nesses fundamentos. Pegar a manha desses conceitos, entender para que serve cada serviço principal. Isso não só ajuda a passar na prova, mas é a base para conseguir usar a nuvem bem no dia a dia, de forma segura ou otimizada. É verdade. E sabe, fica aqui uma coisa para a gente pensar. Com essa imensidão de serviços, de opções que a AWS dá, como a gente garante que está usando a ferramenta certa para cada problema?
Será que a gente não acaba usando sempre o martelo que já conhece, mesmo que o problema peça outra ferramenta só por ser mais fácil? Excelente ponto. É fácil cair nessa armadilha, né? Usar o que é familiar em vez do que é ideal. Pois é. Talvez o verdadeiro desafio e o que realmente permite inovar na nuvem seja ter essa curiosidade de explorar as opções e a disciplina para escolher o serviço certo para o trabalho certo, entendendo o porquê de cada um. O que você acha? Concordo totalmente. Essa mentalidade de escolher a ferramenta certa e não só a conhecida é o que diferencia quem só usa a nuvem de quem realmente tira proveito dela. Bom, fica aí a reflexão. Por hoje, acho que cobrimos bastante coisa. Espero que essa nossa conversa sobre o material tenha ajudado a clarear as ideias para quem está estudando. Com certeza. Mandem ver nos estudos. Revisem bem. A certificação é um ótimo começo. Valeu aí pela companhia. Valeu, um abração e até a próxima!